Vozes Poéticas de Minas, valorizando a produção poética mineira. Olá, sejam bem-vindos à terceira temporada do Vozes Poéticas de Minas, intitulada Encontros Poéticos. Para abrir essa terceira temporada, eu convido a poeta Ana Elisa Ribeiro. Os textos dela passaram pela curadoria de Rogério Faria Tavares, ex-presidente da ANL. Tudo bem, professora? Tudo bem. Vou chamá-la de professora, afinal de contas, é também uma das suas profissões, além da poesia, não é mesmo? Isso, exatamente. E a senhora nasceu aqui em Belo Horizonte, né? E como essa trajetória como poeta surgiu na sua vida? Eu não sei, eu gosto de leitura, literatura e tal, desde muito criança. Eu acho que eu tive uma vida super comum, num bairro tradicional de Belo Horizonte, na região nordeste da cidade, fora das linhas da Avenida do Contorno. Não tenho intelectuais na família. E aí o que eu consigo lembrar é que eu gostava de poesia e das coisas que me eram apresentadas, principalmente na escola. E tive uma avó leitora, tinha livros em casa, e uma tia também que me influenciou muito, principalmente durante a minha adolescência. Eram as pessoas que me emprestavam livros. E a biblioteca da escola municipal, onde eu estudava, também eu me servia dessa biblioteca. Então é um interesse, assim, meio... Eu não posso contar uma história do tipo, eu era cercada de livros em casa... É uma herança, não é. Né? É um DNA. Não tem. É uma coisa que eu gostei quando criança, fui me envolvendo cada vez mais. Quando eu era adolescente, eu já imaginava uma coisa assim. Eu admirava os escritores sem ter a menor ideia de como chegar ali. Então, para mim, era uma coisa bem distante. Mas eu imaginava que devia ter um caminho, né? Então, o caminho que eu fiz foi escrever as coisas, ler bastante, eu gostava de ler, lia bastante, imitava bastante, né? Tinha aqueles caderninhos escritos com poemas meio escondidos, né? Assim, não tinha muitos interlocutores. Então, eu fui fazendo isso e, ao longo da vida, tentando encontrar pessoas que gostassem, que soubessem que caminho que é esse, como que chega. Então, os primeiros textos que eu publiquei, eu estava no fim da adolescência e foi assim, publicar texto em fanzine. Na época não tinha internet, então era fanzine xerocado, né? Descobri o Suplemento Literário de Minas Gerais, né? Que é um jornal importante, né? Fui de cara de pau, assim, né? Mandei coisa para lá e saiu alguma coisa publicada lá, então eu fui fazendo isso num processo de cavar mesmo, né? Que espaço que era esse, quem eram as pessoas, né, que conduziam as coisas da literatura no estado, na cidade, né? E aí eu conheci uma jornalista, Luciana Tonelli, que era poeta e que já estava envolvida mesmo, e ela foi me apresentando outras coisas, me apresentando poesia contemporânea. Então, eu acho que eu fiz uma trajetória um pouco custosa, né, para alguém que não tem essa herança, nem não nasceu nesse berço. Trabalho de formiguinha total, né? E muito persistente, fui fazendo ao longo da vida, né? E procurei fazer um curso universitário que tem a ver com isso, fui fazer letras, né? E fui cavando por aí para ficar cada vez mais perto de questões que tinham a ver com língua portuguesa, leitura, escrita e tal. E do fanzine, né, a senhora acabou aí como finalista do Prêmio Jabuti em 2019. Eu fui finalista com o dicionário e depois no ano seguinte, ou acho que no ano seguinte... Em 2021 a senhora ganhou como Juvenil. Romeu e Julieta.
Isso mesmo. Então, eu estava correta aqui na minha linha, né? Mas assim, a senhora escreve também literatura técnica, né, como professora do Centro Federal Tecnológico de Minas Gerais. A senhora diria que sua escrita é para todas as idades e todos as formas? Eu acho que eu tenho uma preocupação, primeiro minha, que é, eu quero escrever. Não é, né, a minha primeira vontade eu quero escrever qualquer coisa, eu quero escrever todas as coisas, eu quero me aperfeiçoar em muitas coisas. Então não tem um gênero que eu queira me fixar nele exatamente. Com isso eu acabei escrevendo livros para públicos muito diversos. E tudo bem, né? E fui fazendo, são circuitos muito diferentes, maneiras de escrever e maneiras de circular muito diferentes, mas eu não me importa muito, assim, o importante para mim é escrever e ter os livros, né? Fazer com que eles existam. Embora escreva com essa diversidade, né, da poesia, do conto, da crônica, da literatura técnica, mas existe um ali que a senhora tem uma afeição maior, ou não é aquela mãe que gosta de todos os filhos, não tem um preferido? Gosto de todos os filhos. Gosto de todos os filhos. É cada um muito diferente do outro. E essa isso, diferença assim. É que te mantém. A diferença é que é legal. Então, assim, eu escrevo, talvez o que eu escreva há mais tempo seja a poesia. Mas não é nem o que eu publico mais, nem o que funciona, depende muito. A poesia, eu vou falar grosseiramente assim, por exemplo, eu nunca ganhei dinheiro nenhum com poesia, mas ganhei muitas coisas indiretas. Conheci vários países, conheci muitas pessoas, fui para festivais literários em muitos lugares. A poesia me levou para outros lugares, literalmente. No juvenil, o juvenil não me levou para muitos lugares, ou pelo menos não me levou ainda. Mas te deu prêmio. Me deu um prêmio importante. Um prêmio Jabuti. Né? Eventualmente, ele chega muito mais às escolas, por exemplo. Né? Ele me devolve algum investimento desse que eu fiz. Então, cada um tem um jeito de funcionar. E todos eles me interessam. Interessante. Falando dessa sua trajetória, voltando um pouquinho atrás aí nessa trajetória, né? Como bem disse a senhora, cavada, né? Uma trajetória assim, cavada, né? A gente sempre fala da poesia de uma forma assim, eu penso como leigo às vezes. A poesia é subjetiva, a poesia... Mas existe também, eu percebi nos seus poemas, né, principalmente, que eles explicam muito a poesia de um jeito assim, bem concreto, né? E quando a senhora aqui trouxe um poema que fala, por exemplo, de uma entrevista imaginada. Mas aquele poema, Entrevista Imaginada, é tão mesmo o que a gente pergunta, né? O que te inspira? O que faz a poesia? Então, existe um pouco de concretude nas suas... Eu acho que existe muito. Muito da poesia sai do que acontece, da vida, do que a gente percebe, do que a gente escuta, né? Não é de um lugar, assim, de uma nuvem, né? A poesia vem da sua... Nesse sentido, ela até parece, eu poderia dizer isso da crônica, que é o que sempre se diz da crônica, né? Que sai da observação do cotidiano. Eu acho que é muito por aí. Você pode escrever um texto totalmente é muito difícil, mas escrever um texto que é só imaginado, né? Mas esse imaginado está misturado com tudo que você vive, né? Um poema pode vir, por exemplo, você está no ônibus indo trabalhar e escuta a conversa de alguém, sabe? Uma pessoa na sua frente, atrasa, falando alguma coisa, e aí você pensa, vou anotar isso, né? Então você rouba as ideias e os motes... Se apropria de tudo, de qualquer coisa, né? Pode ser muito nobre e pode ser nada nobre. E transforma aquilo no texto que você quer. Embora a senhora não seguiu aí uma linha, né, familiar e etc., mas nesse caminhar, quem é que mais te inspirou? Ou existem aí muitos nomes, claro, que te inspiraram, mas assim, de fato, algo assim que a senhora pegou e falou, olha, essa pessoa que é a minha inspiração maior na poesia. Eu não vou falar... Bom, tem uns escritores que eu li, né? Os escritores que eu lia, por exemplo, quando adolescente e ficava carregando o livro, levava o livro para casa, geralmente era livro emprestado de biblioteca.
Então eu pegava o livro, ficava na minha cabeceira, né? Eu lembro de andar com o Manuel Bandeira, assim, de descobrir o Manuel Bandeira e andar com ele mesmo, né? Porque você vai lendo aos poucos e volta, e se encanta com o poema, lê 200 vezes o mesmo poema, esse tipo de coisa. Lembro de me encantar muito quando descobri o Paulo Leminski, né? Porque aquela poesia dele me chocava, eu achava aquilo tão fácil, tão oral. Foi uma espécie de guinada, assim, na linguagem, né? Descobri. Mas também pessoas que estão ao redor, como eu disse, minha avó, minha tia, que me emprestavam livros, né? Sem me censurar, inclusive, né? Toma aí, lê. Ou eu ia lá e eu via um livro na estante da minha avó, tinha uma pequena estante. Para mim ela era enorme. Quando a gente fica adulto, a gente vê que não era grande, né? Mas eu ia lá e eu pegava qualquer coisa, né? E tudo bem. A Luciana, que foi essa poeta contemporânea que me influenciou nesse sentido, e professores na universidade, eu acho. Na universidade eu tive professores importantes, na Universidade Federal de Minas Gerais, e eu me lembro de ficar encantada quando entrava um professor na sala, que era um professor que tinha livro publicado, sabe? E eu tenho extrema admiração por isso. Então, crescia os olhos. Eu olhava para o professor e falava, nossa, eu vi uma lombada, né? Assim, o nome do cara ali, e falava, essa pessoa. Né? Eu me lembro de certas professoras, como a Sônia Queiroz, de olhar e pensar, como é que faz para ser assim? Né? Como é que faz para chegar? Era um lugar que, né, a senhora almejava. Desde sempre, eu achava isso fantástico. E falando nessa questão, né, dessa inspiração aí da mãe, da avó que te emprestava livros, né, dos professores, como é que a senhora observa nessa sua trajetória a presença da mulher? A mulher sempre foi uma presença forte na poesia ou em algum momento te causou assim uma reflexão de, olha, como é que é essa questão do gênero, né, do feminino? Não, até um certo momento só tinha homem na minha trajetória, né, de leitura. Então, livro era sinônimo de livro escrito por um poeta. Eu demorei a entender, e aliás, acho que qualquer pessoa demora a entender que mulheres eram autoras. Elas não chegavam, na escola não chegaram, né, elas não, e até hoje isso é uma discussão. Melhorou, mas ainda é uma discussão. Então eu me lembro quando eu descobri um livro da Ana Cristina César. Talvez tenha sido a primeira poeta que eu toquei um livro assim e falei, olha, uma mulher. Mas pouco, na escola e em certas instituições ainda é um universo muito masculino. As influências como leitoras foram todas mulheres ao meu redor, né? As mulheres me influenciaram como consumidoras desses livros. Como escritoras, não. Quem que a gente ouvia falar na minha época? Cecília Meirelles, mas como uma autora de livros para crianças. Não é nem o caso. A gente recebia o livro da Cecília Meirelles. Elas eram, né, pelo menos assim, meio dirigidas para esse lugar, né? Escreveu para criança. Não é, a Cecília escreveu para muitos públicos. Sim. Mas acaba que as mulheres ficavam nesse lugar. E a gente também não via, assim, olha, tá próximo da gente, né? A Cecília Meirelles. Não, de perto eu não sabia de ninguém, né? Mas também no meu ambiente, né? No meu contexto, escritor não era uma figura, né, do meu contexto. Então, já era uma figura longe. Escritora, pior ainda. Então, foi muito lento perceber isso. Foi muito lento conhecer mulheres autoras. Foi muito lento construir comprar livros de autoras, né? Isso eu acho que hoje é muito melhor do que 30 anos atrás. E que bom que a senhora hoje faz parte dessa lista de autoras que a gente Tomara que eu pode esteja em alguma lista de alguém. Acessar, né? Isso mesmo. Agora, pensando nessa questão dos rótulos, né? O que a senhora acha de dizer, poesia marginal? A senhora daria rótulos para a poesia ou a poesia é a poesia? Depende, eu acho isso depende muito de contexto, né, em que momento da história que aquilo apareceu. Isso está contraposto a quê? Né, provavelmente uma outra poesia, vamos dizer assim, mais prestigiosa naquele momento. E aí, quando você se depara com o outro, você dá para ele um rótulo, como você disse, né? Você nomeia esse outro. Isso pode ser usado estrategicamente, taticamente, você pode usar isso a seu favor ou contra, se aquilo é pejorativo ou não é. Mas sempre eu acho que, no fundo,
são disputas, né, nesse campo. E acessos, talvez essa poesia marginal seja aquela que, né, tenha versos tão... Não, hoje ela não tem nada de marginal, né? Naquele momento ela era marginal, vamos pensar aqui nessa poesia dos anos 70, 80, que era feita com mimeógrafo, por exemplo, uma poesia fora do mercadão editorial, que não circulava por meio de livros feitos em gráficas, né? Que podia circular de uma maneira mais precária, com tiragens muito baixas, escritas por poetas que vendiam nos bares, né? Poderiam chamar isso, por exemplo, de marginal. Mas hoje grande parte desses poetas está em grandes editoras, publicado em livros bem vendidos, são contados, estão na narrativa do livro didático, por exemplo, né? Então eles deixaram de ser marginais nesse sentido e entraram nessa história, no circuito. Né? Sim. Agora a internet também, né? Os blogs, né? As próprias redes sociais, você acha que ajudou muito nessa disseminação? Não sei, assim, eu acho que ajuda. A tecnologia deu um espaço para todo mundo, nesse sentido de eu abro um blog, né? Eu tenho um Instagram e eu posto lá meus poemas na forma de imagem, né? Ou enfim, eu acho que dá essa ilusão de que cada um tem um lotezinho, né? E de fato hoje é muito mais fácil publicar, inclusive é mais fácil publicar por editoras. Tem muito mais editoras hoje, editoras independentes, né? Como dizem, com tamanhos diferentes, dinâmicas muito diferentes. Você pode publicar um livro com muito mais facilidade do que quando eu comecei. Mas não quer dizer que o seu livro vai circular, não quer dizer que você vai ficar conhecido, não quer dizer que você vai entrar num circuito, vamos dizer, respeitado. Literário, né? Literário, porque isso continua muito difícil, muito excludente. Então você publica o seu livro, se publica com a intenção de que você vai, sei lá, você vai virar uma figura famosa amanhã? Provavelmente não, né? O seu livro dificilmente circulará, dificilmente será encontrado em livrarias, por exemplo, que é uma frustração que muitos autores têm. Então é importante a gente saber como é que esse mercado funciona, como que esse circuito acontece, o que significa você publicar um livro, qual a expectativa que você tem sobre ele, né? Agora, a questão da poesia como arte, né? O poeta, ele é um artista, né? É como um pintor de telas, que vê ali a sua poesia sendo lida e interpretada. Como a senhora sente, assim, ao saber que os seus versos podem ser interpretados de maneiras distintas? Esse é o grande mote? Eu acho que o poeta é essa figura que tem a palavra como... A palavra ou outras coisas, né? Uma palavra com imagem, tem poetas que fazem isso. Mas a palavra como a sua matéria-prima, vamos dizer, né? Você tem que ter uma intimidade, uma liberdade, um manejo, né? Meio particular da linguagem, da língua, para fazer aquilo ali. E aí você faz e com o tempo aprende que tem uma voz e que tem vamos chamar, estilo, né? Alguma coisa que te... e vai se posicionando nesse circuito. Eventualmente alguém gosta do seu livro, da sua poesia, alça você a uma outra posição, valoriza o seu trabalho, alguma coisa assim. E eu acho que isso é um processo longo, tem que ter paciência para ele. A gente tem que escrever, fazer o seu trabalho, que é escrever, né? Eu acho o trabalho na gente, escritor, não só poeta, qualquer escritor de qualquer gênero. Primeiro você tem que ter vontade de escrever e se concentrar no seu trabalho. Seu trabalho não é ficar procurando clique, ficar procurando coisas que são consequência do seu trabalho, talvez, né? Então, primeiro se preocupar com o seu trabalho, melhorar o seu trabalho, ler mais, produzir mais, em pensar projetos para o seu trabalho. Depois você vai preocupar com ele, como ele vai ser difundido, etc., se ele vai chegar. E aí um dia você encontra um leitor. E não é um leitor que é seu amigo, seu parente. Um dia você encontra um leitor e não estou desmerecendo um amigo ou parente. Eu só estou querendo dizer que uma hora sai da bolha. Sim. Sai da sua bolha. O livro deixa de ser o livro familiar, aquele que está ali pertinho, que o seu irmão leu, né? Que o seu pai leu, que a sua mãe leu, que o seu vizinho leu. E um dia ele encontra um leitor que você não conhece. Então a gente tem que ter um super desapego, né? Você põe um livro no mundo e não vai ficar chorando por ele, porque dali para frente pode acontecer qualquer coisa. O livro vai parar onde você nunca imaginou. Vai ser criticado, lido, vai ser criticado, vai ser elogiado.
Ainda mais hoje com redes sociais, alguém te marca, você nem sabe quem é. Com seu livro na mão, lendo uma coisa. Ai, fiquei emocionada, aquele poema que você mesmo não dá nada por ele. Sabe, tem poema que a gente acha, nossa, isso aqui eu arrebentei. Ninguém olha. Aí o outro que você escreve sem pretensão nenhuma, achando, esse poema aqui, legal. Aí todo mundo, nossa, esse poema, né? Então a gente não sabe como é que vai bater no outro. E esse outro, ele reage. E hoje ele reage mesmo, reage, né? Vai lá no Instagram, vai lá atrás de você, te pergunta uma coisa. Então a gente tem que ter uma coisa meio assim, é seu, mas não é seu. É de todo mundo. É de quem tá lendo, vai gostar, não vai gostar, vai parar em lugares assim que você nunca imaginou. Então é um exercício assim disso, de também dar liberdade aos textos que você solta por aí. Esse aqui, Menos Ainda, foi o seu último lançamento? É o mais recente. Mais recente, é o mais né? recente. Menos Ainda, Ana Elisa Ribeiro. Conto, poesia, crônica? Tudo aqui, esses 3 são poesia. Esse é o 9º, né? De poesia eu tenho 9 livros. 9 livros. O Menos Ainda é o 9º, pela Impressões de Minas, uma editora que faz o livro ser, além de um livro de poesia, é um objeto bonito, com muita textura, Textura, né? sim. Então, eu gosto muito de publicar com eles e é um livro que reúne poemas que estavam esparsos. Tinha poemas perdidos aí pela internet, por revistas. A senhora reuniu todos, Eu reuni né? tudo, vi que ele, na verdade, eu falava mais ou menos do mesmo assunto, assim. E esse livro reúne, eu estava fazendo 25 anos da primeira publicação, eu resolvi comemorar, né, um pouco assim, esses 25 anos e publicamos o Menos Ainda. Ele é um livro bastante irônico, né? Ele brinca com o mercado editorial, com a vida de poeta. Inclusive, acabei de abrir um título aqui, bem irônico, inclusive, Coach da Escritora Moderna. Coach da Escritora Moderna, ironia pura, né? Ironia pura. Esse tem uma trajetória legal porque ele foi traduzido em Lima, no Peru. Olha, Tem uma edição bilíngue peruana recente. Ganhou um prêmio nacional em Manaus. E é um livro que circula bastante, né? Outro dia ele deu uma circulada legal, porque o Antônio Fagundes leu ele no Instagram e causou. olha, chegou no... Mas, imagina, chegou não sei como, né? Esse aqui é o Dicionário de Imprecisões, Esse é o semifinalista, Qual? esse é o finalista do Jabuti. né? A senhora foi finalista do É. Jabuti. Isso. Que são 3 livros completamente diferentes um do outro. Lá atrás, a senhora tinha um lugar que a senhora queria chegar com essa poesia que, inclusive, né, se concretizou, tornou livro, lombada, né? A gente vê aqui Ana Elisa Ribeiro. Existe mais algum lugar que a senhora quer chegar com a sua poesia? Sabe o que eu acho engraçado? Eu acho que eu não cheguei em lugar nenhum. Que interessante. Eu acho que falta muito. Falta muito. Quando eu olho para eles, é porque a gente tem sempre a sensação de que está trabalhando e não alcança. Eu não sei dizer onde não sei dizer o que... Mas certamente eu estou longe de alguma coisa grande, de alguma coisa assim que mudasse. Não muda nada, né? Você fica finalista do prêmio, não muda nada. Você fica... É uma ilusão isso, assim, né? A gente fica... A senhora quer manter a modéstia? Eu quero me manter escrevendo. Isso é importante, porque depois, dependendo do que acontece, você perde o tempo de escrever. Você começa a fazer tantas outras coisas que você não escreve. Dar entrevistas? Pode ser, mas imagina, dar 1 milhão de entrevistas, ficar viajando para lá e para cá, viver em trânsito, você perde o tempo da escrita. Então, eu quero me manter escrevendo, mas eu quero que os livros sejam vistos, né? Que sejam lidos, que cheguem, que me surpreendam também, né? Então é isso, assim, é claro que a gente quer reconhecimento e tal, mas é um processo muito lento, né? E tem muita gente fazendo coisas muito boas. Então, e exatamente o objetivo desse nosso trabalho aqui, né? Com Vozes Poéticas de Minas, os encontros poéticos, e a gente poder seminar. Espaços como esse são fundamentais para a gente chegar mais gente que, isso que eu falei, sair da bolhazinha ali da gente e ir para um público maior, né?
Então é fundamental. O mais importante é aguçar a curiosidade sobre mais de Ana Elisa Ribeiro. Obrigada. Tá, professora? Eu agradeço muito pelo tempo, pelo espaço. A gratidão é nossa. Muito obrigada, tá? Continuem conectados às redes sociais da Escola Judicial Desembargadora Edésio Fernandes e também aos nossos próximos episódios do Vozes Poéticas de Minas.